Presidente, a penúltima preliminar me parece simples. Aqui foi pedido pela defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro a aplicação das regras do juízo de garantias ou algo semelhante ao Supremo Tribunal Federal. O próprio eminente advogado Celso Vilardi disse, obviamente, abre aspas, não se desconhece que ao julgar a ADI 6298, o Supremo Tribunal Federal assentou que a nova sistemática não se aplica aos processos de competência originária, mas reconheceu a necessidade de distribuir os autos a um novo relator antes do recebimento da denúncia, a fim que sejam aplicadas, respeitadas as diferenças de rito, as regras do juízo de garantia nas ações penais originárias. Aqui, presidente, todos se recordam do julgamento do juízo de garantias de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, na ADI 6298, em que o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação por unanimidade, o item 10 da ementa sistemática de Sua Excelência o ministro Luiz Fux, afastou, abre aspas, por unanimidade, o Supremo atribuiu interpretação conforme a primeira parte do caput do artigo 3º-C, incluído a Lei 13.964, para estabelecer que, e o que nos importa no momento, as normas relativas ao juiz das garantias, essas normas não se aplicam às seguintes situações. 1. Processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei 8.038/90. Exatamente esse caso. Além disso, os processos de competência do Tribunal do Júri, casos de violência doméstica e familiar, infrações penais de menor potencial ofensivo. Volta aqui, e não vou me alongar nisso, a questão do juízo natural. E todas as regras de distribuição, inclusive distribuição de relatoria. Então, aqui não há previsão legal e a decisão unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal pela inaplicabilidade do juízo de garantias, pelo que afasto também essa preliminar apontada pela defesa. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, de fato, a questão é bastante singela, uma vez que é objeto de debate amplo no plenário do tribunal, e o ministro Alexandre já declinou as razões pelas quais é inaplicável o juiz de garantias, uma vez que a configuração do colegiado já é a garantia. Na verdade, é um problema finalista, teleológico, uma vez que aqui nós temos 5 instâncias aqui reunidas, entre mim, que sou a instância inicial, até a ministra Carmen, que é a instância final, são 5. O colegiado, ele supre exatamente essa ideia de contaminação. E ademais, seria, do ponto de vista prático, ministro Fux, impossível, uma vez que se uma medida investigativa passar pelo escrutínio da turma, quem seria o juiz de garantia da turma? A outra turma, e assim sucessivamente, de modo que andou bem o eminente relator, o ministro Fux, e, por isso, mais uma vez homenageando, acompanho o relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Com o relator. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Também rejeita preliminar com os fundamentos apresentados pelo ministro relator. Também eu aqui estou rejeitando a preliminar, uma vez que foi já expressamente decidido pelo plenário que, nesses casos, não há a incidência do juiz das garantias. Então, devolvo a palavra ao eminente ministro relator, Alexandre de Moraes. Presidente, vamos agora ao último item das preliminares. A nulidade ou validade do acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid. As defesas de Jair Messias Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, alegaram a nulidade do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e a Polícia Federal. Em virtude de isso, foi reiterado da tribuna pelas sustentações orais. A ausência de voluntariedade do colaborador, a não anuência da Procuradoria-Geral da República, fundamento em possíveis inconsistências entre as diversas versões,
participação de magistrado no acordo de colaboração premiada, o que configuraria violação ao artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. Presidente, aqui também já adianto que vou afastar essa nulidade. Eu diria que houve mais de uma vez a reiteração da voluntariedade do colaborador, por diversas vezes, e a última das vezes foi na própria tribuna, onde o advogado César Roberto Bittencourt disse expressamente que o colaborador cumpriu com seu dever, cumpriu com sua missão, tinha conhecimento dos fatos por ser auxiliar do presidente da República. Mas, mais do que isso, na sua defesa técnica, o doutor César Bittencourt disse em relação à voluntariedade do colaborador, item 12 da defesa técnica. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator, que é sistematicamente levantada na mídia nacional. Primeiro, item 13. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Item 14 da defesa técnica do colaborador. Segundo, quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que lhe restituísse imediatamente a liberdade, assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Continua a defesa técnica do colaborador Mauro Cid. Item 15. Terceira razão. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. E conclui a defesa de Mauro Cid, item 16. Feitas essas premissas, demonstrado está, exime de toda dúvida, a validade e rigidez de todos os termos do acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. Em 1º de setembro de 2023, a Polícia Federal apresentou uma proposta de acordo de colaboração premiada com Mauro César Barbosa Cid. Apresentou ele, já então representado pelos seus advogados, hoje aqui presentes, Dr. César Roberto Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira, doutora Vânia Barbosa Bittencourt, para fins de homologação, encaminhando cópia da investigação conduzida no âmbito do inquérito 4874. Da tribuna foi salientado que há uma nulidade, porque houve o acordo, houve a homologação do acordo sem concordância, sem ciência do Ministério Público. Esse assunto, desde 2018, na ação direta de inconstitucionalidade 5508, de relatoria do ministro Marco Aurélio, nós decidimos que o acordo pode ser formalizado mediante atuação da polícia, que pressupõe a fase de inquérito, cabendo manifestação posterior do Ministério Público, não de forma vinculativa. Ou seja,
ficou decidido, eu lembro bem, o ministro Fux e a ministra Carmen também, nós discutimos isso há alguns dias no plenário, tanto o Ministério Público pode realizar o acordo de delação de colaboração premiada, quanto a polícia, mesmo sem a concordância do Ministério Público, o que não obriga o Ministério Público a utilizar-se desse meio de obtenção de prova. Nós discutimos muito a natureza jurídica da colaboração premiada. Ela não é, per si, uma prova. É um meio de obtenção de prova. Assim como a decretação de uma interceptação telefônica. É um meio de obtenção de prova. Se o Ministério Público, titular da ação penal, não quiser utilizar a colaboração premiada, ele não utiliza. Aqui nos autos ocorreu exatamente o contrário. Naquele primeiro momento, o então procurador-geral, na verdade, a então vice-procuradora-geral da época, discordou dos termos da colaboração premiada. Na sequência, em 6 de setembro, designei juiz auxiliar para realizar audiência, para verificar exatamente a regularidade, voluntariedade e legalidade da delação. Compareceu o colaborador, acompanhado sempre dos seus advogados, e no dia 9 de setembro de 2023, eu homologuei a delação, nos termos do artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850, porque estavam presentes o quê? Regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e os resultados da colaboração. Quem pactuou? Quem realizou esse negócio jurídico personalíssimo entre Estado e investigado? Polícia Federal e colaborador. Quem estabeleceu as cláusulas? Polícia Federal e colaborador. O Poder Judiciário, por mim representado à época, em 9 de 9 de 2023, analisou o que a lei determina: regularidade, legalidade, adequação dos benefícios e resultados da colaboração à previsão legal. Todos aqui se recordam, não há muito tempo, havia colaborações premiadas em que se previam penas inexistentes, pactuadas, infelizmente. Eu falo infelizmente porque o professor Paulo Gonet sabe que eu fui membro do Ministério Público por mais de 10 anos e tenho enorme admiração pelo Ministério Público, por alguns membros do Ministério Público que inventavam determinadas sanções. Nesse acordo de colaboração premiada eram inventados benefícios. Então, o Poder Judiciário, a lei estabelece não só a regularidade e legalidade, mas a adequação com o que a lei prevê, o que é possível. E por que insisto nisso desde o início? Porque desde a homologação, dia 9 de setembro de 2023, até a data de hoje, o que foi pactuado entre Polícia Federal e colaborador continua exatamente idêntico. A alegação, tanto na defesa como na tribuna, é que, e chegarei lá mais adiante, de que em audiência para verificar se não havia motivos para rescisão da colaboração, porque quem tem essa função também é o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário teria participado da pactuação. Não, a pactuação é lá do dia 9, a homologação é do dia 9 de 9 de 2023. A pactuação é do dia 1º de setembro de 2023, continua idêntico. E quem vai analisar, uma vez, se for recebida a denúncia, a regularidade, a legalidade, a efetividade ou não, é a turma, primeira turma, sem alterar qualquer ponto pactuado. O colaborador, inicialmente, participou de 8 depoimentos, devidamente acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Eu cito no voto as datas dos depoimentos e os advogados
que participaram, sempre acompanhado nesses primeiros 8 depoimentos, por 3 dos seus advogados, doutor César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt. Na verdade, nos 6 primeiros, doutor César Bittencourt, doutor Jair Alves Pereira e a doutora Vânia Bittencourt. Nos 2 seguintes, nos 2 últimos, doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Jamais, seja na Polícia Federal, seja nas audiências realizadas que a lei determina pelo Poder Judiciário, ele esteve sem a presença dos seus advogados. No mínimo 2 advogados, sempre. Doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt. Em 22/3/2024, em razão dos fatos noticiados pela revista Veja, online, na matéria sobre o seguinte título: em áudios exclusivos, Mauro Cid ataca Alexandre de Moraes e a PF. Enquanto suas informações ajudam a desnudar a tentativa de golpe missionário, o tenente-coronel detona o ministro e a instituição. Fecha aspas. Em virtude disso, determinei a realização de uma nova audiência para verificar exatamente se seria necessário confirmar a voluntariedade e a regularidade da colaboração ou rescindir a colaboração. Nessa audiência, que foi realizada em 22/3, o colaborador Mauro César Barbosa Cid, novamente, estava acompanhado de seus 2 advogados, doutor César e doutora Vânia, e disse que não foi pressionado, confirmou, não foi pressionado e respondeu a todas as perguntas. Desejo manter o acordo de colaboração premiada, desejo manter nos exatos termos que foi celebrado. Foi-lhe perguntado em relação à revista, se reconhecia o áudio, o senhor proferiu as mensagens, quem foi, disse que, eu transcrevo aqui, está recluso praticamente em casa, não tem vida social e não trabalha. Não lembra para quem falou essas frases de desabafo no momento ruim. Não conseguiu ainda identificar quem foi essa pessoa, não acredita que alguém do núcleo próximo tenha contato com a imprensa, possivelmente a conversa teria ocorrido por telefone, provavelmente celular. Daí fala do círculo de amigos, está sofrendo exposição midiática muito grande, que prejudica as relações, está prestes a ser promovido, esse mês de março, por causa da promoção, está mais sensível, tudo que falou foi um desabafo, não sabe se os áudios estão em ordem correta, que perdeu tudo o que tinha, foi apenas um desabafo, e reiterou a voluntariedade e a legalidade. A defesa aponta que essas indas e vindas seriam prova da falsidade da delação. Volto a insistir aqui, a delação ou colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Nem a denúncia, muito menos uma eventual decisão de mérito final, pode se basear na colaboração premiada. Nem a denúncia, a legislação foi alterada graças a essa corte. O Supremo Tribunal Federal começou a entender que não bastaria, e a legislação admitia à época, que não bastaria só a colaboração premiada, nem para o recebimento da denúncia. Houve alteração da legislação. Quem deve analisar os termos da colaboração é a corte, neste momento de recebimento da denúncia, e, posteriormente, se houver recebimento da denúncia, no momento sequencial do julgamento do mérito. Importante salientar que, na mesma data onde houve audiência, 22/3/2024, em que tornei pública a ata da audiência realizada na oitiva do colaborador, inclusive para afastar qualquer dúvida sobre a legalidade, espontaneidade e voluntariedade da colaboração de Mauro César Barbosa Cid, a defesa técnica fez questão de também juntar uma petição, além da audiência em que participou a defesa técnica, além da audiência que confirmou novamente a voluntariedade, legalidade, espontaneidade, a defesa técnica juntou uma petição dizendo: a audiência de justificação realizada pelo gabinete de Vossa Excelência foi extremamente esclarecedora pelo requerente. Confirma
que confirma e reafirma a vontade continua sendo a mesma, de forma espontânea e voluntária, ciente de que seria feita a colaboração. Afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Conversou previamente com os advogados sobre a colaboração. A decisão foi própria de livre e espontânea vontade. Ressaltou ainda: o requerente jamais se furtou de atender intimações da corte ou mesmo da autoridade policial quando demandado. E, repita-se, em nenhum momento colocou em xeque os termos de sua colaboração premiada, já que o único prejudicado seria ele próprio, fecha aspas. Na sequência das investigações, em 19/11/2024, agora recentemente, a Polícia Federal encaminhou ofício afirmando que, em virtude do prosseguimento das investigações, surgiram dúvidas sobre possível omissão dolosa nas informações prestadas pelo colaborador, destacando que, abre aspas, faz-se necessário trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, no caso, eu como ministro relator, as circunstâncias do acordo de colaboração firmados pelo investigado Mauro César Barbosa Cid, para avaliação e análise desse relator quanto aos demais dados fornecidos pelo colaborador. Bem como informou a Polícia Federal, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos. O que a Polícia Federal informou, e esses trechos são trechos do ofício, é que haveria uma omissão dolosa a fim de minimizar a gravidade dos fatos e a fim de proteger determinados investigados, à época ainda investigados. E nessa mesma representação, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva do colaborador Mauro César Barbosa Cid. Dei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou também pela decretação de prisão preventiva de Mauro César Barbosa Cid, afirmando: as informações trazidas pela autoridade policial denotam conjuntura na qual o material produzido pela investigação em curso revelou inconsistências nas informações fornecidas por Mauro César Barbosa Cid, em seu acordo de colaboração premiada, com a omissão de dados e tentativa de minimizar situações de alta gravidade e referentes a atos concretos voltados à ruptura institucional almejada pelo grupo do qual fazia parte. Havia um pedido tanto de rescisão quanto de prisão preventiva. Assim, da mesma forma, da mesma maneira que eu havia feito em 23 de março de 2024, determinei uma nova audiência. Porém, em virtude dos fatos gravíssimos alegados e já um pedido de prisão com parecer da Procuradoria, ao invés de delegar o juiz instrutor, eu mesmo presidi a audiência e tive o prazer da presença também, por videoconferência minha e do Procurador-Geral da República, nessa audiência. E aí, presidente, colegas, me estranha, porque na audiência de 22/3, quando deleguei para o juiz instrutor, não tem problema nenhum. Quando eu, que tenho o poder delegante, participo, aí é nula. Ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal que participa é nula. Agora, se delegar, não é nulo. Dois pesos, duas medidas. Obviamente, não há nulidade nem na delegação, nem na participação, porque quem delega pode presidir. E por que a importância dessa presidência nesse momento? As investigações já estavam findando, era o último prazo que eu havia autorizado à Polícia Federal e havia pedido de prisão preventiva. Se eu decreto a prisão preventiva e depois preso, o delator diz que não foi nada disso e repete, só voltou atrás porque estava preso. Então, a necessidade, a chance legal prevista pela lei, parágrafo 17 do artigo 4º,
O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. A audiência foi marcada para que o colaborador que compareceu novamente com seus advogados, doutor César Bittencourt e doutora Vânia Bittencourt, pudesse se manifestar sobre essa imputação que a Polícia Federal lhe havia feito, com parecer favorável da Procuradoria, sobre ele dolosamente ter mentido, omitido fatos objeto da colaboração. Antes, portanto, da análise desse pedido, da prisão e da rescisão, a audiência foi realizada 21/11/2024. O colaborador, no início da audiência, foi advertido, assim como toda testemunha advertida, o ministro Fux foi, tanto promotor como juiz, o ministro Zanin fez várias audiências criminais, o ministro Flávio foi juiz criminal, a ministra Carmen foi procuradora. Quando o juiz adverte a testemunha a falar a verdade sob pena de falso testemunho, nunca isso foi considerado coação, uma vez que tem que falar a verdade mesmo, senão é falso testemunho. A lei é a lei. E foi exatamente, o colaborador foi advertido por esse ministro relator sobre a existência de pedido de prisão e que, se as omissões e contradições não fossem sanadas, nos termos da legislação vigente, poderia acarretar não só a prisão, como a rescisão do contrato de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação a quem? Em quem o colaborador assinou. O colaborador e a Polícia Federal assinaram um acordo para extensão dos benefícios, e cito no voto, é a parte 4, dos benefícios pleiteados pelo colaborador. Perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador apreendidos, extensão dos benefícios para pai, esposa e filha maior do colaborador no que for compatível. Olha, a hora que se adverte que pode ser rescindido o acordo de colaboração, o acordo seria rescindido geral, inclusive para, nos termos como estava escrito, tanto que foi feita a leitura da parte 4 do item 3, pai, esposa e filha maior do colaborador. O colaborador, na presença de seus advogados, reiterou a voluntariedade e a regularidade da colaboração premiada. Abre aspas. Agradeço a oportunidade que o senhor está nos dando de poder esclarecer, poder contar realmente como colaborador e continuar colaborando com o que eu posso. O colaborador igualmente sanou as omissões. Aqui é outro ponto importantíssimo. Foi dito que foi feita a coleta de provas. Não que não seja possível a coleta de provas pelo Poder Judiciário, e no voto dado no juízo de garantias, na nossa discussão do juízo de garantias, isso foi muito discutido, que o juiz não deve se substituir às partes, nem a acusação, nem a defesa, mas o juiz continua com o poder geral de cautela e continua com o poder de suprimir omissões nas investigações. Isso constou expressamente no voto do eminente relator daquela ação, o ministro Fux. Mas aqui, para que não fosse rescindida a delação, haveria a necessidade de sanar as omissões. E isso que foi sanado. A omissão foi sanada. Eu transcrevo aqui o que foi sanado. A omissão era exatamente uma delas. Dizia que 2 denunciados também teriam se encontrado na casa do general Braga Neto, também denunciado, para tirar uma foto com ele. E depois sanou, segundo o colaborador, isso deve ser comprovado, mas sanou exatamente que a reunião foi para outros motivos, a chamada Operação Punhal Verde e Amarelo. Ainda sanou a dúvida em relação a pontos da investigação do general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima.
colaborador disse: o general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. Uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Palavras do colaborador. Em determinado momento dessa reunião, o general Braga Neto solicitou que o colaborador se retirasse, pois os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos e a instabilidade política. E o general Braga Neto entendeu que, pela proximidade com o então presidente da República, não seria bom que o colaborador permanecesse na reunião. 2 dias após essa reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador, solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Ferreira Lima na reunião do dia 12 de novembro de 2022. O colaborador procurou o general Braga Neto, informando dessa solicitação, e recebeu como resposta do general Braga Neto a indicação de que procurasse o PL, Partido Liberal, para obter o dinheiro necessário para a operação. Nesse mesmo dia, o colaborador recebeu por parte do coronel Oliveira um arquivo Copa 2022, que detalhava a logística da operação. O colaborador afirma que não se recorda da senha desse arquivo, que abriu somente uma vez, razão pela qual deixou de fornecê-la à Polícia Federal. Porém, o colaborador se recorda que imprimiu o documento para entregar a um dirigente do PL, provavelmente tesoureiro ou ordenador de despesa. E nesse arquivo impresso pelo colaborador, constava valores para deslocamento aéreo, locomoção terrestre, alimentação e provavelmente, mas não se recorda com certeza, gastos com celulares. O dirigente do PL disse ao colaborador que não poderia utilizar dinheiro do partido para esse tipo de operação. Na sequência do seu depoimento, para suprir as omissões apontadas pela Polícia Federal e manter a vigência da colaboração premiada, disse o colaborador, para suprir exatamente a omissão. O colaborador retifica o seu depoimento anterior à Polícia Federal, onde afirmou que a reunião do dia 12 de novembro de 2020, na casa do general Braga Neto, tinha sido somente para que o coronel Oliveira tirasse uma foto com o referido general, e que a mensagem do dia 8 de novembro, onde o colaborador pediu para o coronel de Oliveira fazer um esboço, refere-se à questão que ambos os generais lhe apresentaram pessoalmente, sobre a indignação com a situação do país e a necessidade de ações concretas. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador e o general Braga Neto, no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. O que houve, então, foi, por parte do colaborador, foi a retificação para suprir uma omissão. Eu insisto novamente, até sob pena de ser cansativo, que essa retificação também é um meio de obtenção de prova. É que, a partir das demais provas colhidas, deve formar um juízo de probabilidade nesse momento e um juízo imune de qualquer dúvida razoável se a denúncia for recebida. A íntegra dos vídeos, imediatamente no momento da denúncia, eu tornei público. Na verdade, a íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar, nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais
ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade na audiência regularmente realizada para confirmar a manutenção do acordo premial, devidamente acompanhado pelo Procurador-Geral da República e por ambos os advogados aqui presentes. Repito, em nenhum momento esse Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro relator, interferiu no conteúdo ou nos termos do acordo de colaboração premiada, tendo exercido somente o que a lei garante, não ao Supremo, a todo juiz, desde o juiz de primeiro grau, passando pelos tribunais de apelação, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O papel de verificar a regularidade, a voluntariedade e a legalidade. Nesse sentido, a lei estabelece que cabe ao Poder Judiciário ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor. Foi exatamente isso que fiz, para verificar a validade dos requisitos previstos no artigo 7º-B, parágrafo 17 da Lei 12.850. Faço aqui, não vou cansá-los, faço aqui a recordação no voto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a esse acordo personalíssimo entre Estado, seja representado pela Polícia Federal, seja representado pelo Ministério Público e o colaborador, mas esse negócio jurídico personalíssimo deve sempre passar pelo crivo do Poder Judiciário, que é quem pode homologar, eu diria só quem pode homologar e só quem pode rescindir. Tanto para homologar quanto para rescindir, é necessário ouvir as alegações do próprio colaborador. O Poder Judiciário, portanto, na figura desse relator, exerceu sua competência legal, nos termos do artigo 4º, parágrafos 7º e 17 da Lei 12.850 de 2013, pois, repito, compete ao juiz analisar o termo, declarações, cópia da investigação, deve o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado sempre do seu defensor, oportunidade em que, independentemente do momento e a partir de vários depoimentos, vai analisar e reanalisar regularidade, legalidade, adequação dos benefícios, voluntariedade da manifestação. Assim, presidente, inviável a arguição de nulidade do acordo de colaboração premiada pelo fato do integrante do Poder Judiciário ter participado da audiência com o colaborador Mauro César Barbosa Cid, de audiência para verificar a manutenção da colaboração. Se não participa, como eu disse, se participasse o juiz instrutor, não teria problema. Quem delega não pode, é nulo. Quem recebe a delegação, não há nenhum problema. Obviamente, só há uma autoridade que pode participar dessa audiência, que pode convocar e participar dessa audiência para verificar a continuidade da regularidade, da voluntariedade e a manutenção da colaboração premiada. Essa única autoridade é o Poder Judiciário, seja, no nosso caso aqui, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator, seja por um juiz instrutor. Ministro, Vossa Excelência me permite apenas para secundar o que Vossa Excelência afirma, a delegação é um ato administrativo pelo qual se delega execução, porque competência não se delega. Portanto, é o juiz competente, no nosso caso, o juiz ministro, que eventualmente delega na forma do que o ministro Flávio Dino lembrou desde a criação do ministro relator. Eu digo isso porque quando o ministro Theory, saudoso ministro Theory, morreu e estava no curso quase 80 delações premiadas, e eu presidi o Supremo, eu tive que, então, delegar, porque os juízes, que eram juízes auxiliares dele, estavam fazendo as audiências até o retorno dele, que seria na segunda-feira subsequente ao dia fatal de sua morte. Mas apenas para lembrar que, exatamente como Vossa Excelência afirma, delegação é ato administrativo de execução. A competência não é delegável, neste caso, do Poder Judiciário e do órgão competente. Só para lembrar. Obrigado, ministro. Obrigado, ministra Carmen.
Para encerrar, presidente, ainda sobre a perspectiva processual, há aqui ausência de interesse de agir dos denunciados delatados em relação a tentar impugnar o conteúdo do acordo da colaboração premiada. E isso já ficou pacificado aqui, o que existe a possibilidade, obviamente, e durante a ação penal, se ela vier a existir, a possibilidade de mostrar que não houve provas que corroborem isso, ou que as alegações são inverídicas. Agora, nesse momento, e foi o HC 127.843, citado aqui da tribuna, é o nosso precedente sobre colaboração, o primeiro precedente onde se discutiu longamente a questão da colaboração de relatoria do ministro Dias Toffoli, onde ficou definido que nos procedimentos que figurarem como imputados, coautores ou partícipes delatados, poderão confrontar em juízo uma vez iniciada a ação penal. Não nesse momento, porque até mesmo recordei anteriormente, a colaboração poderia só vir a ser pública, inclusive para as defesas, após o recebimento da denúncia. Mas não houve, e eu fui um pouco mais extensivo aqui, nesse item, para demonstrar dia a dia, audiência a audiência, não houve nenhuma irregularidade. O fato de prestar vários depoimentos será analisado, cada um dos ministros, se a denúncia for recebida, analisará se tem validade ou não como meio de obtenção de prova, mas não há nenhuma nulidade em virtude disso, em virtude da máxima observância dos requisitos legais na homologação do acordo e na manutenção do acordo de colaboração premiada. Eu rejeito a preliminar suscitada por duas das defesas. Obrigado, eu voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Como voto